Olá, vamos então gravar mais um vídeo do nosso curso de estudos sobre os dispositivos legais do Código Civil. E aí, você está tendo a disciplina necessária? Está estudando todos os dias? Está revendo os vídeos? Assistindo várias vezes, quantas vezes for necessário os vídeos? Isso é importante. Seja disciplinado. Tenha disciplina mesmo. Estude muito. Assista. Leia os dispositivos. Busque complementos. Isto é muito importante para o seu conhecimento. No último encontro, no último vídeo, nós falamos do artigo 90, que diz o seguinte: constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares, que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Vamos raciocinar, vamos pensar. Certos bens só têm valor econômico e jurídico quando agregados. Pares de sapato, pares de brincos e outros bens. O parágrafo 1 diz o seguinte: os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Objetos de relações jurídicas próprias. Diz o artigo 91. Constitui universalidade de direito. Aqui eu paro. Olha aqui. A universalidade de fato apresenta um conjunto ligado à vontade do titular. Já a universalidade de direito da lei, ou seja, da pluralidade de bens corpóreos e incorpóreos que a lei, para certos efeitos, atribui por um caráter de unidade. É o caso do patrimônio. O patrimônio do titular. São vários bens que comportam uma unidade, que é o patrimônio. Então, o artigo 91 diz o seguinte: constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. O caso da universalidade de fato é o caso de uma coleção de livros. A coleção engloba uma unidade aonde você pode vir a dispor de toda a coleção ou de um livro desta coleção, porque depende aí da vontade própria. Olha, um exemplo que eu cheguei a passar para vocês, cheguei a ler, a discutir com vocês no vídeo anterior, aonde nós comentamos o artigo 90, procurando aqui, 91, aonde nós falamos da pinacoteca, uma proprietária da pinacoteca. Todos os quadros que integram a coleção dela constituem, por assim dizer, uma universalidade de fato, pois são bens singulares, reunidos, pertencentes a uma pessoa e que possui uma destinação unitária. É de quem? De funcionário do Cláudio, da Cláudia, da Roberta. Cláudia ou Roberta pode vender apenas um quadro de sua coleção, independentemente dos outros. Muito bem. Vamos para o artigo 93. Antes
de comentarmos o artigo 92, eu quero que vocês tentam entender uma coisa. O bem principal é aquele que existe sobre si mesmo, no plano abstrato ou contrato. Olha, o acessório é a existência, sua existência supõe a do principal. Então, o principal, bem que existe sobre si mesmo no plano abstrato ou concreto. O acessório, existência supõe a do principal. Quando o capítulo 2, dos bens reciprocamente considerados, eu acho que é importante nós fazermos uma pausa, entendermos o que quer dizer ser bens reciprocamente considerados, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Colegas, para você definir um bem, se ele é principal ou acessório, você terá de considerar-lo em face de outros. Imagine você. O pneu em relação ao carro é um acessório. Mas o pneu em relação ao bico, aos pinos ou em relação à câmara de ar é o principal. O sofá em relação à casa é acessório, mas em relação aos estofados é o principal. Então, bens reciprocamente considerados são bens que se consideram em face de outros. Então, entenda uma coisa: o bem acessório é o que, para existir juridicamente, supõe a existência de um bem principal. Nos imóveis, o solo é o bem principal, sendo acessório aquilo que é nele se incorporar. Bens móveis, principal é aquele bem para qual os outros se destinam, para fins de uso, enfeite ou complemento. Exemplo: numa joia, a pedra é o acessório do colar. Vamos então compreender, quando nós falamos de acessório, é importante que nós saibamos o que é partes integrantes e pertences. Lembre que o acessório segue o principal, pertenças não seguem o principal. Partes integrantes são acessórios estruturais que fazem parte da própria essência da coisa principal. Se você tirar a parte integrante, o principal perde a sua funcionalidade, deixa de ser aquilo para o qual foi criado. Retire os pneus do carro. Tem como o carro andar? Nunca. Então, neste caso, o pneu é parte integrante do carro. Acessórios, pertences. Acessórios que são não constituídos partes integrantes destinam-se de modo duradouro ao uso, serviço, aformoseamento do principal. Em regra, não seguem o principal. Em regra, não segue o principal. Salvo se o contrário resultar da lei, da vontade e das circunstâncias. Vamos para o artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes,
se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou aformoseamento de outro. Então vamos por parte. As pertenças são bens não constituindo partes integrantes, porque nós falamos que tem os acessórios integrantes e as pertenças. São bens acessórios destinados de modo duradouro a conservar ou facilitar o uso ou prestar serviço ou ainda servir de adorno do bem principal sem ser parte integrante. Exemplo, a moldura de um quadro que ornamenta o interior de um banco. As partes integrantes, já falei, são acessórios que, unidos ao principal, formam com ele um todo, sendo desprovidos de existência material própria, embora mantenha sua identidade. Lâmpada de um lustre, frutos e produtos enquanto não separados da coisa principal. Rodas e motor de um automóvel. Diz o artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal, não abrangem as pertenças. Salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Como as pertenças não são partes integrantes do bem principal, os negócios jurídicos alusivos a ele não as alcançarão, salvo se isso for determinado por lei, por manifestação da vontade ou por imposto por circunstância. As pertenças não seguem o principal, não estão incluídas junto ao principal. O principal vai, as pertenças ficam. Quem compra um bem o faz desprovido das pertenças que o guarnecem. Mas nada impede que, por exemplo, a pessoa adquira um carro sem som, mas que ela também pode comprar o som e receber o conjunto, o carro e o som. Neste caso, há uma manifestação de vontade das partes. Resultar de lei. Você compra o carro, tem um extintor, o extintor é uma pertença, mas, por lei, o carro não pode ser vendido sem o extintor. Pela vontade, o caso do som. Pela circunstância, é o caso do tapete. Hoje, você compra o carro, você ganha um tapete. É uma pertença. Mas, pelas circunstâncias, hoje acompanha o veículo. O artigo 95 diz o seguinte: apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Imagine vocês que eu tenho um laranjal e alguém chegue perto de mim e fala assim: doutor Hernando, eu quero comprar todos os frutos, todas as laranjas do seu laranjal. Ok, vende. Pode dar 100 sacos, 50 sacos. A partir desse momento, eu estou fazendo uso dos direitos dispostos no artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, que são os pés de laranja, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Essa venda que eu estou fazendo
das laranjas que serão colhidas ainda no futuro. Entendam que frutos são utilidades que a coisa produz periodicamente, mantendo-se intacta a substância do bem que as gera. São os produtos que periodicamente nascem e renascem da coisa, sem causar destruição no todo ou em parte. Frutos naturais, quando se renovam periodicamente pela força orgânica da coisa, sem, contudo, perder essa característica se o homem usar processos técnicos para melhorar a sua qualidade ou aumentar a produção. Frutos de uma árvore, crias de animais. Industrial advém do engenho humano. Advém do engenho, produtos feitos numa fábrica. Agora, ainda quanto ao seu estado, os frutos podem ser pendentes se ligados à coisa que os produziu, percebidos se já separados, estantes os armazenados em depósitos para expedição ou venda, percebiendos os que deviam ser, mas não foram percebidos, consumidos os que não mais existem, pois já foram usados, já foram consumidos, rendimentos. São os frutos civis ou prestações periódicas em engenheiro, decorrentes de concessão do uso e gozo do bem que uma pessoa concede a outra. Produtos são utilidades que se pode tirar da coisa, alterando-se a sua substância, com a redução da quantidade até o esgotamento, porque não se reproduzem periodicamente. Petróleo de um poço, pedras de uma pedreira. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Voluptuárias, úteis ou necessárias. Olha, benfeitorias são obras decorrentes do esforço humano. Benfeitorias são obras decorrentes do esforço humano. Qualquer tipo de obra que o homem faça, empreenda de certa maneira, valorizando o bem. Valorizando o bem. Parágrafo 1º. São benfeitorias voluptuárias, age mero deleite, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável e sejam de elevado valor. Por exemplo, a colocação de uma piscina. A piscina é um bem voluptuário, de mero deleite ou recreio, brincadeira, natação das crianças, lazer. Parágrafo 2º. São bens úteis a que aumentam ou facilitam o uso do bem. Rampas, garagens, aumentam e facilitam. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. É o caso aí de conserto de vazamento, pintura de fachada, troca de telhas, troca de cargas e outros serviços que são necessários para a conservação ou evitar que o bem se deteriore. Colegas, o artigo 97 diz o seguinte, acompanhe comigo: não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem
que vieram para o bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Exemplo: aumento de uma terra em razão do desvio natural de um rio. Não houve intervenção do proprietário, do possuidor ou do detentor. Trata de uma acessão natural. Há benefício da terra, mas não se trata de uma benfeitoria, pois o proprietário em nada contribui para isso com seu esforço ou seu patrimônio. E nós falamos que benfeitorias são obras decorrentes do esforço humano. Qualquer tipo de obra que o homem faça, empreenda, de certa maneira, valorizando o bem. A acessão natural é o aumento do volume do valor do bem devido a forças eventuais. A acessão natural é o aumento do volume ou o valor do bem devido a forças eventuais. Em virtude disso, não é indenizável. Por ser coisa acessória, segue o destino do principal. Formas de acessão natural em relação à propriedade imóvel. Formação de ilhas, aluvião, avulsão e abandono de alvo. Diferença: a acessão altera a substância do bem. A acessão altera as substâncias do bem, enquanto a benfeitoria apenas objetiva a sua conservação ou valorização ou seu deleite. A acessão altera a substância do bem, enquanto a benfeitoria tem por objetivo a sua conservação, se for necessária, a sua valorização, se for útil, e o seu maior deleite, se for voluptuais. É o que diz o artigo 97 e demais sobre benfeitorias. Para adentrarmos no próximo capítulo 3, que é dos bens públicos, nós vamos deixar ir para o próximo vídeo, deixando aqui uma observação. Benfeitoria, obras decorrentes do esforço humano. Qualquer tipo de obra que o homem faça, empreenda de certa maneira, valorizando o bem. Eu agradeço a Deus a sua participação e convido você a assistir os vídeos que você não assistiu e ficar atento à minha página, que estarei publicando em curto prazo os próximos vídeos. No próximo vamos tratar sobre os bens públicos, a partir do artigo 98. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.